vamos falar agora sobre alimentos estratégicos para você ter em casa, para fazer receitas. Então, não sei se você me acompanha no Instagram, mas eu estou cada vez mais me aventurando na cozinha, aqui fazendo coisas na cozinha. E eu queria falar pra vocês de algumas coisinhas que eu tenho em casa. De repente eu posso até mostrar no Stories também, algum dia minha dispensa pra mostrar isso pra vocês. Mas existem algumas coisas que eu uso, e assim ó, eu não sou expert nisso, mas existem algumas coisas que eu gosto de ter na minha casa que me ajudam muito para fazer receitas diferentes com mais sabor. E a primeira grande coisa são temperos desidratados. Eu adoro esses temperos desidratados. Primeiro porque eles têm um tempo de validade muito maior, ou seja, não vão estragar. No máximo que pode acontecer é eles umidificarem, mas ainda assim criar bolor, estragar, juntar bactéria, tal, tem uma possibilidade muito mais reduzida, porque as bactérias elas possuem uma preferência por alimentos que possuem mais água. Ou seja, quanto mais água tem um alimento, maior vai ser a chance desse alimento deteriorar e menor vai ser o tempo de validade dele, beleza? Então tempero desidratado, eu gosto muito de cebola, de alho desidratado, ajuda muito, orégano, páprica, então tudo isso são temperos que você pode ter. São temperos com baixo custo, açafrão, curry também, que você pode estar variando as suas receitas de uma maneira barata, de uma maneira gostosa. Você vai testando, tá? É importante que você arrisque-se na cozinha. Então não tenha tanto medo de experimentar. Você pode começar colocando um pouquinho, experimentando, provando para ver se ficou bom. E a partir daí você vai explorando mais essa sua criatividade. Outras coisas que eu gosto muito são alimentos que possam ter um poder de emulsificar, de criar uma pasta, de fazer aquilo ali virar um creme. E aí nesse caso eu gosto muito de usar o abacate. O abacate, ele funciona bastante como liga. Então se eu quero fazer uma receita que seja um pouco mais parecida com mousse, que seja um pouco mais parecida com um creme, eu gosto muito de usar o abacate, funciona muito bem e você pode estar utilizando. O creme de leite também é bastante estratégico e se você tem dúvidas sobre isso, o creme de leite é saudável sim. O importante é que você escolha um creme de leite com poucos ingredientes. Aquilo ali é basicamente a gordura do leite e ainda assim não é exatamente toda a gordura do leite, porque no processo de estabilização se perde muita gordura. Ou seja, não tem nada de, meu Deus, problemático. Outra coisa que eu gosto muito, ainda se falando sobre receitas e falando bem mais especificamente sobre sobremesas, eu gosto muito de gelatina sem sabor. Então é bem fácil de encontrar. Alguns vêm em formato de folha e alguns vêm em formato de pó. Eu gosto muito quando eu quero fazer um creme, quando eu quero fazer uma geleia, quando eu quero fazer um mousse, tá utilizando a gelatina sem sabor. E aí é muito fácil, você pode estar misturando abacate, gelatina sem sabor, cacau em pó e algum adoçante da sua preferência ou um pouco de mel e fazendo um mousse. Você pode estar utilizando essa gelatina junto com suco de frutas, com um pedaço mal batido, com iogurte e fazer uma gelatina muito mais saudável e cremosa para seus filhos. Fica muito saboroso e realmente uma coisa que vale muito a pena. Então, gelatina sem sabor é outro negócio muito estratégico. Outro ingrediente que você pode estar utilizando de uma maneira estratégica e rápida, na verdade não é um ingrediente, é você ter legumes higienizados na geladeira. Então é muito facilmente você higieniza os legumes, né, numa solução com hipocloreto. Geralmente tem as instruções de uso naqueles produtinhos. Eu gosto bastante de comprar o produtinho mesmo, porque não é caro, dura bastante e não tem odor, enfim, não tem nenhum tipo de contaminantes. Então ali tem geralmente uma gota para 1 litro. Eu sempre coloco um pouquinho mais porque eu acho uma gota muito pouco, assim, momentos repetitivos. Mas enfim, você pode fazer lá a diluição, você lava. O mais interessante é seque os legumes depois e coloque num vidro ou numa vasilha plástica que você possa tampar. E esses legumes eles vão estar prontos. Então sempre que você quiser, você pode fazer uma salada muito facilmente. E a última dica, na verdade, não é um alimento, mas é um mix. Quem me deu essa dica foi a nutricionista Mariana Brandão. Vou até mandar esse vídeo pra ela, vou ficar orgulhosa. Ela falava muito de um mix de alimentos, porque eu tenho muita preguiça de picar cebola, muita preguiça de picar alimentos de uma maneira geral. E aí ela falava desse mix que eu poderia comprar para fazer. E é muito impressionante porque o mix é muito fácil de higienizar. Então eu pico a cebola de uma maneira muito rápida. Cebola, alho, cenoura, tudo que eu quero fazer eu faço no mixer. E muitas vezes não precisa nem higienizar. Se eu tô fazendo uma salada, por exemplo, eu vou fazendo, vou tirando, com ele sujo mesmo, faço outra coisa e vou tirando. E aquilo ali fica muito fácil de lavar e ajuda muito na cozinha. Então essas foram as estratégias para você se inspirar a cozinhar um pouco mais, a
arrisque-se na cozinha, porque com certeza vale muito a pena. Eu comentei num outro vídeo, mas depois que eu comecei a cozinhar mais, a minha celulite melhorou demais, gente, demais. Porque quando você come fora de casa, você acaba comendo mais sal, né? E acaba comendo outros ingredientes que podem estar piorando a sua retenção hídrica, né? Então, obviamente, toda mulher vai ter um pouquinho de retenção hídrica, isso é normal, mas não é interessante que isso seja excessivo. Então, fica aí a dica pra você, olha essas dicas que eu peguei, vê o que pode ser aplicado, o que você gosta e mãos à obra. E depois você me fala qual foi o resultado disso. Dá um curtir pra mim se você gostou desse tipo de vídeo, dessas indicações mais práticas, pra que eu possa fazê-las no canal se estiver agradando a maioria, beleza? Beijão pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo.